Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma expansão, tá? Que eu estava ali sentada, ele falou, você quer subir para pregar? Falei, oi? Falei, como? Ele falou, não, tem um horário aqui, eu acho que você poderia pregar. Eu falei, agora, aleluia. É uma expansão, porque não é uma coisa assim simples. Mas é um privilégio poder estar aqui. Brinquei com o pastor João, falei, eu estou me sentindo igual criança quando vai na Disney. É igualzinho para pastor. Quando você vem num prédio desse, você fica se sentindo assim na Disney. Eu contei quantas televisões tinha, olhei para o teto, falei, gente, esse negócio aqui é bom demais. Porque é igual, o pastor gosta disso, né? Você vai até num lugar que não é prédio de igreja, você fica, gente, aqui dava uma igreja maravilhosa. Quanto mais numa igreja maravilhosa dessa aqui, né? Num prédio de igreja. Então, eu falei, eu estou na Disney. E a hora que ele falou da palavra, eu falei, bom, eu quero sim ministrar, por quê? Porque você sempre tem uma palavra no coração, amém? E aí eu brinquei, eu falei, eu tenho uma palavra que eu já ministrei 2 vezes, mas o pastor Luiz disse que a gente tem que ouvir uma palavra 7 vezes. Então, se você não ouviu ainda 7 vezes algumas palavras, você tem que ouvir de novo. Porque diz que você precisa de 7 para entrar no seu coração. E eu ministrei essa palavra em Ipatinga, mas eu sinto que se Deus me deu essa oportunidade, eu não estava na programação, mas Deus me deu essa oportunidade, é porque tem alguém aqui que Deus quer falar com você, amém? Glória a Deus. Então, vocês já oraram por mim, mas eu queria que você fechasse os seus olhos para que eu pudesse orar por você, para que o Senhor possa falar ao seu coração, porque a palavra, o que é maravilhoso é isso, porque a palavra de Deus é viva. Então, às vezes, um versículo que é ministrado, aquilo toca o seu coração e te dá uma transformação que você precisa, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um aqui diante do Senhor. Quero te agradecer pela oportunidade de ministrar a sua palavra. Quero te pedir que o Senhor possa falar além de mim, que o Senhor possa fazer realmente transformação na vida de cada um que está aqui, que como essa palavra que vai ser ministrada possa ser uma virada de página, possa ser algo novo na vida e no coração de cada um deles, eu te peço em nome de Jesus. Amém? O pastor Adriano falou do livro, virando a página que está lá fora, mas o que eu queria ministrar aqui, não está no livro, eu coloquei o que te impede de virar a página, porque eu acredito que tem muitos de nós que têm esse desejo de virar a página, mas às vezes você não percebe que tem coisas que estão te impedindo de virar. Tem coisa que você nem percebe que aquilo está te amarrando. Você já viu quando faz aquelas ginásticas, você está na academia e o instrutor coloca aquele elástico em você e te segura e fala, corre. Parece que o negócio não sai do lugar. Você quer fazer, mas não consegue. Por quê? Porque tem algo travando. E eu queria falar de alguns pontos aqui que eu acho que são importantes, porque lá em Filipenses 3:13, 14, não sei se projeta, senão você pode abrir aí comigo, diz o seguinte, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. O que está falando aqui? Eu preciso esquecer e deixar para trás algumas coisas. Porque essas coisas nos impedem muitas vezes de caminhar. Essas coisas nos impedem muitas vezes de prosseguir para o que falou aqui? Para o alvo, para Cristo, para aquilo que Deus tem para mim. E é exatamente sobre essas coisas que eu gostaria de falar. Por que muitas vezes nós não conseguimos virar a página? Por que muitas vezes eu não consigo deixar essas coisas para trás? Eu coloquei alguns pontos aqui. O primeiro deles, eu coloquei que o que te impede de fazer isso é quando você tem dificuldade em pedir perdão. Aí você pode falar, não, pastora, aqui eu sou pastor, sou líder, isso aí eu aprendi lá no encontro, é um estilo de vida, eu não tenho problema em pedir perdão. Será mesmo? Eu vou ministrar para você aqui o que não é um pedido de perdão, pelo menos suficiente para você virar a página. Eu vou ler com você. Mateus 6, 9, 13. Diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Você sabe então a necessidade de perdoar, sim ou não? Mas às vezes perdoar é mais fácil do que pedir perdão. Sim ou não? Vocês estão com máscara, hein? Fica tudo caladinho. Mas você pode responder aí debaixo da máscara.
É mais difícil, sabe por quê? Porque às vezes nós não percebemos que aquilo que nós estamos fazendo não é um pedido de perdão. É muita coisa, mas não é um pedido de perdão. Vou te dar um exemplo para você poder se enxergar. Muitas vezes você não pede perdão, você justifica. Como que é isso, pastor? Vou te dar um exemplo que você pede perdão. Quando você pisa no pé de alguém, então você está passando aqui, né? Se são bancos, então às vezes você vai levantar, você tem que passar diante de todo mundo. Aí às vezes você pisa no pé de alguém. O que você fala para ele? Me perdoa, eu não vi. Não foi assim? Não é assim que você fala? Ou deveria, pelo menos? É imediato, é automático. Nossa, me perdoa. Agora, por que quando você é convidado para estar... É convidado não, você precisa estar lá no atendimento com o seu pastor. E você tem que chegar às 10 horas da manhã. Você chega às 11. Você não chega e simplesmente diz, me perdoa. Eu errei, eu calculei errado o tempo, tive um problema, mas não vai acontecer de novo. Não seria muito mais simples? Mas o que geralmente acontece? Olha, eu até chegaria mais cedo se o meu marido não tivesse levado a chave de casa. Não, eu até ia sair, mas ele não pôs gasolina. Você acredita que ele foi capaz de gastar toda a minha gasolina ontem? E aí eu não consegui chegar. E aí você começa a justificar o seu porteiro, o seu vizinho, o seu filho, o seu marido, e não pede perdão. Você justificou, mas você não pede perdão. Era algo simples você dizer, me perdoa, eu errei. Aí você fala, pastora, mas nossa, nós estamos numa conferência. Que diferença faz esse tipo de coisa na minha vida? Mais do que você imagina. A Bíblia diz que primeiro é o natural, depois o espiritual. Como você pode amar a Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão que você vê? Isso é o que a Bíblia diz. Então, como que você é alguém que não consegue pedir perdão? Porque você não pede por causa do quê? Do orgulho, sim ou não? Não vou reconhecer que eu estou errada. Porque eu errei por causa de outro. Ou nós erramos juntos, eu não errei sozinha, eu vou compartilhar isso aqui também. Mas qual que é a dificuldade? Se você tem dificuldade de coisas simples, você acha que você vai ter facilidade com coisas espirituais? Não. Quando Deus fala algo com você, de uma direção que você está indo, e que Ele já falou com você muitas vezes que você precisa pedir perdão e voltar para outro lado, você acha que vai ser fácil para você ouvir isso? Não, porque você ao invés de pedir perdão e mudar de direção, virar uma página, o que você vai fazer? Justificar. Senhor, mas também com esse marido que o Senhor me deu, como é que o Senhor quer que eu rompa? Senhor, com esse lugar que o Senhor me colocou para trabalhar, como é que o Senhor quer que eu prospero? Com essa vida que eu estou levando, como é que eu vou romper? Quantos estão me entendendo? Então você precisa entender que isso é muito mais importante do que você imagina. O que não é pedido de perdão? Quando você começa a dividir a culpa. Isso eu falei. Você até reconhece que tem alguma coisa, mas a culpa maior é daquela pessoa que está com você. Então você fala, você vai lá aconselhar e fala, querido, você precisa ser submissa. Você precisa honrar o seu marido. O que ela fala? Se você fosse casada com ele, você ia saber que não dá para fazer. Tem jeito de honrar um homem desse, não? Não, você precisa romper nessa área, não tem condição. Com o chefe que eu tenho, ninguém honra aquilo. Isso te impede de virar a página. Por quê? Porque você não pede perdão, você simplesmente justifica. Eu coloquei aqui, o pastor Rogério até falou de Davi, mas ele foi alguém que teve dificuldade naquele erro que ele cometeu, como ele falou, ali com Batseba, ele teve dificuldade em simplesmente virar uma página e pedir perdão. Sim ou não? Sim, ele podia ter simplesmente falado, me perdoa, Senhor, eu errei. Mas o que ele fez? Foi tampando o sol com a peneira. Você conhece essa expressão. O que ele fez? O pastor Rogério já contou, estou com pouco tempo aqui. Ele chegou e falou, não, vamos ver se Urias vai lá, vou chamar o marido dela para ver se ele se deita com ela e tem intimidade, porque aí ficou grávida do marido. Não deu certo, não, então eu vou mandar matar o marido. Mandou matar o marido, chamou a mulher para fingir, vou casar, porque aí tudo bem, não tem problema, ela vai ficar grávida, mas a gente já casou. Os historiadores falam que isso levou mais de 6 meses. O homem segundo o coração de Deus levou mais de 6 meses para dizer, me perdoa, eu errei. Mas lá no Salmo 51, 3, 4, abre lá comigo.
ele virou a página. E esse salmo foi escrito para mim e para você, que diz o seguinte: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista. Aqui ele reconheceu. Ele falou: Senhor, não tem a ver com Batseba. Porque o que ele poderia falar? Não, mas também por que essa mulher tem que ficar tomando banho aqui na frente da gente? Tem lugar melhor para tomar, não? Eu estava lá só passeando, descansando, e aí de repente essa mulher aqui, nua. Não, ele não discutiu, ele até ficou 6 meses tentando resolver, mas chegou um ponto que ele falou: eu preciso resolver isso na minha vida. Tem circunstâncias na sua vida que precisam ser resolvidas. Você precisa virar uma página. Mas sabe o que acontece? Você não virou até hoje. Porque você está justificando, você está culpando o outro. Você está dividindo a culpa. Você está tentando tampar o sol com a peneira. E isso te impede de virar a página. Eu quero dizer para você, fala para o irmão que está do seu lado: vira a página hoje, meu irmão. Vira a página, reconhece o seu erro e diz: me perdoa, eu errei. Eu não deveria ter feito, eu fiz sem pensar mesmo. Foi um erro, me perdoa. Isso é libertador. Você não tem noção de quão libertador que é isso. Por quê? Porque você tem que ficar mantendo o orgulho, você tem que ficar segurando o orgulho. E o orgulho é esse elástico na sua cintura. Você não consegue caminhar, você não consegue virar a página, porque todo dia tem que ter um argumento melhor. E isso é algo horrível. Você precisa virar a página. Segunda coisa que eu coloquei aqui, que tem parecido com isso, mas não é exatamente, o que te impede de virar a página é quando você fica procurando um culpado da sua circunstância. Lá em Mateus 6,33, abre lá, se você está com a sua Bíblia. Eu não vou ler, que não tem como eu ler tudo, mas aqui conta uma história que Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e ele ordenou, diz o seguinte: e logo obrigou os seus discípulos a subir o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida. Quem foi que obrigou os discípulos a subir no barco? Quem, irmãos? Não quero ouvir os irmãos, quem? Jesus obrigou, está na sua Bíblia? Porque no meu tá, tem alguns que falam compeliu, exigiu. Aqui está, obrigou. Então Jesus obrigou eles a ir para o barco para passar para Betsaida. E aí no meio do caminho, Jesus não foi com eles. O que aconteceu? E vendo que fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. No meio do caminho eles tiveram um problema. O vento se tornou contrário e eles ficaram horas e horas e horas remando, sem conseguir chegar. E aí o que foi que aconteceu? Problema. Para eles foi um problema. E aí nessa hora aqui, que você faz algo que você tem consciência que é direcionado por Deus e começa uma tempestade, qual que é a primeira coisa que você faz? Quem é o culpado? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque se você está com um problema financeiro e você é a esposa, você é uma esposa, você vai pensar: gente, será que meu marido tomou a decisão correta? Meu Deus do céu, será que quando ele saiu dessa empresa, ele ouviu de Deus? Será que quando ele pegou aquele empréstimo, ele ouviu de Deus? Você não quer achar um culpado para diminuir a sua angústia daquela circunstância? Sim ou não? Estou sozinha? Por quê? Porque você tem uma sensação de que quando você descobre quem é o culpado, a sua dor diminui. Mas eu quero te dizer, existem circunstâncias que não tem culpado. Como assim, pastora? Uai, nessa circunstância aqui, você ousa dizer que o culpado foi Jesus? Obrigada. Você ousa? Porque se tem um culpado aqui, seria ele, sim ou não? Foi ele que não foi com os discípulos, foi ele que mandou os discípulos entrar naquela hora no barco para passar para o outro lado. Mas você tem coragem de dizer que Jesus foi o culpado daquela tempestade? Tem, irmãos? Não, porque ele não foi. Tempestades acontecem, mas não quer dizer simplesmente que existe um culpado. Às vezes você está passando uma tempestade na sua vida. Às vezes tem um vento contrário nas suas circunstâncias. E aí você quer descobrir o culpado. E geralmente o pastor é o culpado.
E a gente geralmente é culpado, não é, pastor Rogério? Se não tiver quem culpar, a gente culpa o pastor. Porque ele fez muito ou fez pouco. Não tem jeito, alguma coisa ele fez de errado. O culpado tem que ser alguém, vai ser o pastor. Ou seu líder, ou seu marido, nunca você mesmo. Jamais. Mas eu quero te dizer, ainda que você estivesse querendo se culpar, esse não é o caminho. Lá em João 9:1 diz, de acordo com o Evangelho de João, então diz, os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quando eles viram um menino cego de nascença, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Viu que era a mesma luta dos discípulos? Não, alguém tem que ter pecado, gente. Quem foi que pecou aqui? Porque esse menino não podia nascer cego à toa. Conta pra gente, quem que é o culpado dessa circunstância? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso se deu para que as obras de Deus sejam manifestas. Meu Deus, isso é tão poderoso. Você não acredita que às vezes existiu uma circunstância, não foi enviada por nada, não foi direcionada, mas simplesmente foi um vento contrário, uma circunstância difícil, que Deus vai pegar tudo aquilo e transformar para a sua bênção. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você tem que enxergar. Senhor, eu só quero ver o Senhor. Eu não quero saber quem é o culpado, não quero saber se foi isso, se foi aquilo. Não estou dizendo que não existam culpados em muitas circunstâncias. Só estou te dizendo que ficar atrás deles vai te impedir de virar a página. Quando você fica fazendo isso, é igual cadeira de balanço. Você já sentou numa? Você não sai do lugar e vai para frente e vai para trás. E vai para frente e vai para trás. E você fica. Você não sai do lugar. Por quê? Porque você está andando, você está como se você estivesse andando em círculos. Você não vai chegar em lugar nenhum. Terceira coisa que eu coloquei aqui, que te impede de virar a página, quando você fica analisando circunstâncias naturais. Quando você fica andando pelo óbvio, pelo bom senso. Vamos apelar para o bom senso. Não, por favor, vamos analisar isso aqui. Vamos ter bom senso. Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Vamos ter bom senso nessa circunstância? Pois é, mas Jesus, ele não gostava muito do bom senso. Não sei se você já percebeu isso. Tem hora que você fala, não tem condição uma coisa dessa. Mas eu vou te mostrar alguns aqui. Tem muitos. Mas eu quero falar lá de Elias. 1 Reis 17, do 5 ao 15. Depois você lê, só anota para você depois ler. Mas conta a história de que Elias... Deus mandou Elias para estar ali, sendo alimentado pelos corvos e tomando a água do rio. De repente, Deus secou o rio e falou com ele, agora você vai sair daqui onde você está e vai procurar uma viúva. E essa viúva vai te sustentar. Só isso aí já é ruim, não é não? Porque primeiro o cara está lá tranquilo, num lugar, sendo alimentado, bebendo a aguinha do rio, Deus mesmo ali conversando com ele, estava tudo tranquilo. Para que mexer em time que está ganhando? Não é assim? Para que mexer naquele que está tudo organizado? Pois é, mas Deus gosta dessas coisas. E aí Deus fala para ele, não, é para sair daqui. Mas supostamente você pensa, eu vou sair daqui, tem que ser um lugar melhor. Você acha que é melhor ser sustentado por uma viúva ou por uma comida que é enviada por um corvo por Deus? É muito melhor você comer comidinha de um corvo, né? Não, você não deve nada para ninguém, você não faz nada, ele já sabe a hora que vai levar, está tudo tranquilo. Mais do que isso, então ele tinha que sair do lugar que ele estava, que era muito confortável, para um lugar que ele não sabia que ele ia ser... Quantas viúvas deviam ter naquele lugar? E pior do que isso, ele era um profeta. Ele ia chegar lá e ser sustentado por uma viúva. Você que é homem, hoje, se eu falo para você ser sustentado por uma viúva, você já não dá um desconforto? Deveria. Se você não está, você está na palavra do pastor Rogério, eu vou de novo. Mas te dá um desconforto. Aquela coisa tipo assim, meu Deus, vou ser sustentado pela viúva. Porque é assim, é vergonhoso, ainda mais um profeta do tipo de Elias. Não era algo simples, mas foi isso que Deus mandou ele fazer. E você sabe o que é extraordinário? Que na hora que ele chegou lá, para ser sustentado pela viúva, a viúva falou, uai, mas deve ter sido a viúva errada. Porque eu não tenho dinheiro nem para mim.
Você tem certeza que você ouviu de Deus? Claro que eu estou parafraseando aqui para você. Você tem certeza que você ouviu de Deus? Porque eu não tenho comida. Eu estou fazendo agora o restinho que eu tenho, vou comer e vou dar para o meu filho e vou morrer. Como que você veio aqui para eu te sustentar? Isso aqui eu estou te mostrando algo na palavra para você enxergar que muitas vezes você é esse Elias. Deus mandou você para uma circunstância em que primeiro parece muito desconfortável. Segundo, na hora que você pisa na água, você fala, tá bom, eu vou. Aí que parece que o negócio ficou ruim mesmo. Você chega, gente, mas não é possível. Fiz tudo que Deus mandou, obedeci. A hora que eu piso na água, a mãe ainda fala que não tem comida nem para mim, nem para ela. Então, deve ser outra. Tem vizinha sua que também é viúva? Fala para minhas viúvas tudo aqui do bairro que eu vou dar uma olhada. Porque o GPS mandou para cá. Isso tem a ver comigo, com você. Deus não anda por circunstâncias. Deus não anda por bom senso. Ele anda pela palavra. E sabe o que eu acho extraordinário? É que no final diz o seguinte: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por ministério de Elias. Fala aleluia. Teve outra mulher aqui, que também, uma mulher de Deus, que resolveu andar fora do bom senso. Não sei se você lembra de Ruth, Orfa e Noemi. Estavam as três ali, porque tinha acabado de acontecer uma tragédia. O marido das duas tinha falecido, o pai dos dois maridos ali também tinha falecido, tinha morrido todo mundo. Estava a Noemi, viúva, angustiada, amarga, porque a Bíblia diz que ela mudou o nome e falou, não me chama mais Noemi, eu chamo amarga, me chama Mara. Pensa bem, uma senhora que já passou por tudo isso, acabou de perder o marido, não tem dinheiro para comer, não tem nada, e ainda se intitula amarga. Você acha que ela estava bem? Você acha que é alguém que dá muita vontade de seguir? Dá, irmãos? Não. Lembra do bom senso. E aí, estavam as três lá assim, bonitinha, conversando. E aí Noemi fala assim para elas: voltai, filhas minhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ia até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ia por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, mais amargo a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim, contra mim. Então levantaram a voz e choraram. Então você imagina a cena, estava ali as três, e aí ela falando, gente, pelo amor de Deus, vai embora. Não, já está difícil demais para mim, para eu poder viver isso tudo, para eu suportar toda essa circunstância. Você ainda quer simplesmente vir atrás de mim? Para quê? Eu não vou ficar grávida. Se eu ficasse grávida, você não conseguiria esperar para eu dar à luz a esse filho, e você esperar ele ter idade para você casar. Então vamos ter bom senso. Fala para o irmão que está do seu lado, vamos ter bom senso? É mais ou menos isso. É isso que ela estava falando. Vamos ter bom senso? Vocês vão me seguir? E aí, falam de duas mulheres aqui. De duas. Estava a Ruth e a Orfa. A Orfa falou, gente, essa mulher tem razão. Vão ter bom senso. O que ela fez? Deu um beijinho na sogra, chorou e foi embora. Quando você olha isso, você fala, é bom senso. Quem ficou bem? A Orfa. E o que Ruth fez? Eu gosto dessa expressão. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Eu gosto dessa expressão. Fala para o irmão que está do seu lado, Ruth se apegou. É isso que você tem que decidir o que você quer fazer. Se você vai se apegar à palavra ou se você vai andar pelo seu bom senso. É a escolha que você tem que fazer. Bom senso diz que você não deveria vir na conferência um dia só para gastar estudo de dinheiro. Pelo amor de Deus, tem gasolina, tem comida. Melhor você ficar em casa. Depois você assiste, alguém compra as palavras para você, você vai nem gastar. Isso é bom senso. Mas a Ruth falou, eu vou me apegar.
a Noemi, porque ela representa a minha promessa. Mas não parecia coisa boa, não. Vamos lembrar aqui de Noemi. Ela estava amarga, era sogra. Nada contra a sogra, aleluia. Ama minha sogra, mas é sogra, irmão. Ela podia escolher ir para a família dela, não é não? Podia escolher. Mas ela ficou com a sogra. Ela abraçou a sogra e mais. Ela tinha que arrumar jeito de sustentar ela e a sogra. E eu vou te contar, isso não mudou assim, viu? Porque às vezes você pensa assim, pastor, saí dessa conferência, a página virou, aleluia. Tem página que dá uma demoradinha. A Ruth escolheu Noemi. Mas quando ela chegou lá em Belém, ela continuou catando comida na rua para sustentar as duas. É nessa hora que é o seu limiar, que eu já preguei sobre isso, que você precisa avaliar. Porque é nessa hora que o diabo devia falar para ela, a órfã é que está bem. Você está aí catando comida para essa senhorinha aí. Você que está aí, né? Coitada de você. A órfã está lá, casou de novo com o ricaço, família dela. E você está aí, coitadinha de você. Será que é essa mesma escolha que você fez? Fala comigo, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Qual o fim que valeu a pena aqui? Qual o fim que valeu a pena? Aquele que foi contra o bom senso. É claro que eu estou falando de bom senso no mundo espiritual. Não estou falando para você não ter bom senso nas coisas que são básicas, normais da sua vida. Isso você tem que ter mesmo, porque isso é regra. Mas eu estou te falando de você ter bom senso no seu mundo espiritual, em circunstâncias que Deus fala com você e você fica avaliando com o seu bom senso natural. As coisas naturais, elas são contra as direções do Espírito. Porque o diabo quer te prender naquilo que você está vendo, mas é melhor você se ater às coisas que você não vê, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Fala para o irmão que está do seu lado, deixa o bom senso. Isso mesmo. Quarta coisa, 4 pontos que eu coloquei. Quando você tem uma imagem errada no seu coração. Esses dias eu ministrei, quem me acompanhou nas lives, eu falei sobre isso aqui. Você precisa corrigir o seu filtro. Você precisa corrigir a imagem que tem no seu coração. A respeito de qualquer coisa, pessoa, circunstância. Por quê? Porque você vai agir de acordo com aquilo que você pensa. Com aquilo que veio para o seu coração. A sua boca vai falar de acordo com o que está no seu coração. Se você tem uma imagem errada, essa imagem vai dirigir as suas atitudes. Não adianta você achar que isso não é indiferente. Não é. Então eu subi aqui, você não me conhece. Na hora que eu subo, se você tem uma imagem errada a meu respeito, gente, o que essa irmãzinha vai falar? Nossa, está achando que tem alguma coisa para ministrar? Ah, não, pelo amor de Deus, ainda tirou meu intervalo por causa dessa irmã, misericórdia. Você não vai conseguir receber. Mas não é porque eu não quis ministrar, é porque você já bloqueou o seu filtro. Não desce nenhuma palavra de Deus. E isso acontece em muitas circunstâncias. Isso acontece com muitas esposas que não conseguem receber de Deus através do seu marido. Por quê? Porque o filtro dela está contaminado. Não sei se você lembra de Mical. Você lembra de Mical quando Davi foi levar a arca, devolver a arca para Jerusalém? Ele levou a arca e todo mundo se alegrou e pulou. E a Bíblia diz que Davi saltou com toda a sua alegria, de uma maneira que não condizia com atitude de rei. Mas o filtro de Mical a respeito do seu marido era contaminado. O que ela achava de Davi? É só um pastorzinho de ovelhas. Ele não era nada nem ninguém, nunca foi. Eu sempre fui princesa. Ele era nada mais do que o irmãozinho, amiguinho do meu irmão. Eu nasci princesa, ele se tornou rei. Nem sei por quanto que deve ter sido que casou comigo. Mas ela não enxergava, o filtro dela estava contaminado. O filtro dela impedia de enxergar um homem que é segundo o coração de Deus. Você percebe a seriedade e a importância de um filtro? O filtro dela estava contaminado. Só que sabe qual é o problema disso? Que por mais que o outro queira dar, você não consegue receber. Davi, a Bíblia diz que ele serviu a todo mundo, abençoou todo mundo e separou uma porção para levar para sua esposa. Mas quando chegou lá, ela demonstrou o que estava no coração dela.
Ela chegou para ele e falou: isso é jeito de rei dançar? Você estava igual um vadio qualquer hoje. Isso para mim não é atitude de rei. E a Bíblia diz que ele simplesmente não compartilhou da bênção com ela. E mais do que isso, ela ficou impedida da presença dele para sempre. Por quê? Simplesmente por causa de um filtro. Isso tem a ver comigo, com você, sim. E às vezes esse filtro, eu vou te dar um exemplo rápido. Lá do irmão do filho pródigo, você lembra disso? O que ele falou do seu pai? Você acha que um pai que divide a herança, dá para um dos filhos, ele gasta tudo, volta fedendo a porca, ele chega lá, não pergunta nem o que ele fez com o dinheiro, dá tudo de novo para ele, mata um novilho cevado. Você acha que esse pai era mesquinho? Sim ou não, irmãos? Nunca. Mas o irmão achava. O filho desse pai achava que ele era mesquinho. Você consegue enxergar que não tem a ver com a atitude, não tem a ver com a pessoa, mas com o filtro do outro? Por melhor que aquele pai fosse, ele não enxergava. Olha aqui o que ele falou. Quando o filho voltou e ele matou um novilho cevado, ele diz: eis que há tantos anos que te sirvo, nunca transgredi um mandamento seu, contudo, nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, mataste um bezerro cevado. Eu que sou um cara maravilhoso, você nunca fez isso por mim. Agora você vem esse coitado aí, você faz isso por ele? Aí o que o pai falou? Meu filho, tudo que é meu é seu. Mas não mudou nada para esse filho. Você já viu aqueles maridos que querem agradar a esposa? Manda buquê de flor. Fala que ama. Aí ela fala: o que você está querendo? Pode falar. Fala a verdade, o que é que você está com essa coisa arada toda? Manda chocolate, bombom, o que é? Flor, você quer me comprar? O que é? Qual que é o problema? Não, eu só queria te dar uma porção da minha herança. Só queria te abençoar. Mas o seu filtro está tão contaminado que você não consegue receber. Você precisa limpar o seu filtro. Nós estamos falando sobre liderança, o Zemar ministrou, o pastor Rogério ministrou. Isso tem a ver sim, porque às vezes você vai ouvindo tanto como Mical ouviu, que o filtro dela estava tão contaminado, que ela não conseguia mais receber de um homem segundo o coração de Deus. Não conseguia. E assim às vezes somos nós, você vai ouvindo tanta coisa que você não deveria, que você não consegue mais receber, você bloqueia. E te impede de virar a página. Quero te dizer, lava o seu filtro hoje na palavra. Deixa a palavra hoje lavar o seu filtro. Que você saia daqui com a sua página virada, aleluia. Que isso seja com seu marido ou com seu patrão, não sei, com seu pastor. Não me interessa em que área seja. Eu lembro, estou terminando, mas de um outro exemplo, lá em Mateus 6, em Mateus 25, 24, que fala daquele que não multiplicou um talento. Porque ele achava que o seu senhor, olha o que ele achava do senhor dele. Quando ele pediu a multiplicação, ele falou: por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Esse homem era assim? Não. Mas na cabeça daquele servo, ele era. E mudou alguma coisa para o Senhor? Não, ele tirou do que achava isso e deu para aquele que já tinha multiplicado e que não tinha esse pensamento. Você sabe o que muitas vezes impede você de multiplicar o talento? Porque você está com a imagem errada. Não muda para o Senhor, mas muda para você. Isso faz toda a diferença na sua vida. Para o Senhor ele só mudou de mão e vai multiplicar da mesma maneira. Você que perdeu a oportunidade de multiplicar na sua mão. Porque ele quis dar na sua mão, mas a sua imagem está tão errada que te impediu de multiplicar. Muda o seu filtro. Por último, já contei esse testemunho, mas todas as vezes que eu conto esse testemunho, sou muito abençoada com os testemunhos que eu recebo de volta. E por último eu coloquei aqui: você precisa entender que você está no lucro. Fala para o irmão que está do seu lado: eu estou no lucro. Isso aqui é algo que faz toda a diferença na sua vida. E eu vou terminar com isso, porque meu marido me deu 40 minutos, aleluia.
falou, eu te dou tempo para 40 minutos. Eu falei, eu prego até 15. Pode me dar lá, que eu fiz live de 21 minutos, eu estou prontinha. Mas eu quero terminar com isso, porque eu falei, gente, acho que tanta gente já ouviu o nosso testemunho, mas todas as vezes que eu ministro, esses dias eu recebi de uma irmã que está lá em Portugal, ela me mandou, falou, pastor, eu me identifiquei demais, porque eu vivo exatamente isso. E só que eu estou na fase de contar para o meu futuro marido o meu testemunho. Eu falei, vai ser glorioso, irmã. Se ele for homem de Deus, vai ser o mesmo fim. Pode ficar em paz. Então eu queria terminar contando sobre isso, porque isso faz toda a diferença. Quando você entende que você está no lucro, você não faz exigências, você é agradecido. Quando você não entende isso, você sempre está exigindo. Você lembra do irmão do filho pródigo que eu falei? Ele só fazia exigência. Era o tempo todo, o senhor está no lucro, porque tem um filho igual eu, qualquer um queria ter. Não, filho maravilhoso igual eu quero ter 10. Era isso que ele pensava de si mesmo. E aí ele falava, ele fazia exigência. Sendo eu tão bom quanto eu sou, eu mereço uma atitude assim, assim, assim. Quantos estão entendendo? É a mesma coisa que acontece com o marido, com a esposa, com o discípulo, com o seu trabalho, secular mesmo. Não, tem um funcionário igual eu, esse cara tinha que pagar o triplo. Não, dessa maneira eu não vou ficar. Ou às vezes uma esposa, gente, tem uma esposa maravilhosa igual eu sou, que faça o que eu faço. Onde que você encontrar uma mulher igual eu? Não, você está muito no lucro de estar comigo, não é assim? Não, isso não vai te deixar virar a página. Porque por mais que o outro mande bombom, flor, te fale que te ama, que te leva no melhor restaurante, é pouco. Sim ou não? Alguém que não entende que está no lucro, qualquer coisa que você faz para ele, é pouco. Mas eu quero te dizer, eu estou no lucro, é só 40 minutos. Se fosse 20, eu estava no lucro. 15, dá uma mensagem, aleluia. Você que dia que eu vou subir no negócio desse aqui de novo, gente? Me ajuda. Eu estou no lucro. Falei, posso dar só um aviso? Estou feliz. Você precisa enxergar que você está no lucro. Isso tem a ver comigo, com a Zemara, eu vou terminar. Pode subir o louvor, por favor. Vou terminar contando o meu testemunho. Eu sei que a maioria já ouviu, mas eu quero te contar de novo para renovar isso no seu coração. Quando eu fui me relacionar com a Zemar, eu tinha acabado de me converter. E ele sempre foi com aquela cara dele, você olha, você vê que ele nasceu na igreja, né? Ele é uma pessoa assim, tem cara de crente, jeito de crente, tudo bonitinho de crente. Esse é meu marido. E ele sempre foi realmente assim, um pastorzinho bonitinho. E tinha 5 anos que ele já estava convertido e orando por uma esposa. E de repente cai eu, que tinha acabado de me converter, com 19 para 20 anos. E a gente começou a se relacionar e ele me pediu em casamento, porque você está vendo, ele é tão sério que não tinha jeito de relacionar sem ser para casar. E ele me pediu em casamento, eu falei, bom, esse irmão sabe pouco do meu testemunho, porque eu sempre contava, né? Hoje em dia não faz muito isso, mas na época que eu convertia, a pessoa convertia, no outro dia, no outro domingo, dava o testemunho para a igreja. Você ia lá e contava o testemunho para a igreja. Pelo menos na minha época, assim, tem mais alguém dessa época? Né? Hoje já quase não faz isso, né? Mas eu tinha dado muito meu testemunho, mas não coisas íntimas e pessoais e particulares que eu não queria contar de púlpito. Falei, bom, eu preciso contar meu testemunho para ele. Mas eu penso que quando eu contar, ele pode resolver não estar mais comigo. E assim eu fiz. E eu fui relacionar com ele, fui conversar com ele. Falei, olha, já que você me pediu em casamento, eu preciso te contar o meu testemunho. Por completo, versão integral. Sem cortes. E eu fui contar o testemunho para ele. E ele olhou para mim, todas as vezes que eu falo disso, eu emociono. Impressionante. Mas eu lembro que eu olhei para ele, contei o testemunho e ele falou, olha, com essa cara dele, tem 5 anos que eu oro por uma esposa. Mas Deus não me deu uma esposa. Ele me deu uma princesa. E eu falei, gente, qual parte do testemunho você não entendeu? E ele falou, você que não entendeu. Eis que todas as coisas velhas já passaram. E você foi feita nova para mim. Dá uma salva de palma. Eu falei, isso é bom demais. Falei, então tá bom, então tá tudo resolvido. Ninguém fala mais no assunto. E eu fui para casa orar e Deus falou comigo, você sabe que você não merece esse rapaz, né? Falei, perfeitamente, Senhor.
perfeitamente. Ele falou, mas eu estou te dando ele, porque todas as vezes que você olhar para ele, você vai ver a expressão da graça de Deus sobre a sua vida. Você não merece, mas eu te dei de graça. Então todas as vezes que você olhar para ele, você vai enxergar a minha graça sobre você. E assim foi. Nós temos 20 anos de casado, eu estou te falando, tem 20 anos que eu conto esse testemunho, e eu me emociono porque eu lembro de Deus falar. E eu olhava para ele e falava, é muito lucro eu estar casada com esse homem. Porque ele realmente é um presente de Deus para mim. Aí você fala, pastora, mas e ele? Vou te contar bem rápido. Estudei com ele 3 anos, ímpia. E ele crente. E eu era ímpia, irmãs. E ímpio não veste, né? Veste para um pedaço de roupa, para umas coisas assim. E ele me achava maravilhosa. Mas ele nem chegava perto de mim. Chuta que laço. Ficava só de longe admirando. O dia que eu caí na igreja, ele falou, sangue de Jesus tem poder nessa irmã. E ficou longe de mim. Até que Deus realmente nos uniu e colocou junto. E aí ele falava pra mim, eu tô no lucro demais de estar com você. Eu sonhei tantas vezes de ter você, mas eu não podia. E agora Deus me deu você nascida de novo. Ah, meu Deus, é lucro demais. Você é linda demais. Todos aqueles meninos lá da sala queriam casar com você. Eu casei. Eu tô no lucro. Eu falei, meu Deus, ele não sabe quem tá no lucro sou eu. E aí isso move o nosso casamento a estar cada dia melhor. Tem 20 anos que eu tô com ele. E eu falo, eu sou 20 vezes mais apaixonada. Por quê? Porque eu tô no lucro demais de estar com um homem desse. Mas ele sente a mesma coisa. Você sente isso com o seu casamento? Você sente isso no seu ministério? Porque eu sinto. É lucro demais estar aqui, irmãos. E você sabe por que eu estou aqui? Por causa do nosso pastor. Eu estou aqui por causa do nosso pastor, do pastor Aloísio. Porque o pastor Márcio tem um carinho por ele, um respeito por ele. Então eu estou desfrutando de algo por causa do meu pai. Não fui eu que plantei, ele nem sabe que eu existo. Mas é lucro demais eu estar pregando aqui por causa do meu pai, não é não? É lucro demais. Você precisa perceber, você está no lucro. Fica de pé onde você está. Eu queria orar por você. Você vai virar essa página hoje, amém? Você vai virar uma página hoje. Tudo aquilo que tem te impedido de virar, você vai remover da sua vida, do seu coração, daquilo que está na sua frente. Você vai remover esse elástico hoje da sua cintura e você vai falar, eu quero algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero viver algo sobrenatural, eu quero viver uma expansão, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu estou no lucro. Começa a orar onde você está. Fala, Senhor, eu quero uma expansão, eu quero virar a página. Se isso ainda existe algo errado no meu coração, se tem um filtro contaminado, remove esse filtro, lava hoje com a palavra, lava, Senhor Jesus, com as ministrações, que o Senhor possa remover todo o filtro errado, que eu não possa ter dificuldade de pedir perdão hoje, e de mudar de atitude, de vida, de postura. Eu quero algo novo de Deus para mim. Quero ouvir você orar.